Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Saúde na TV. Hoje, como sempre, recebendo sempre profissionais que nos passam muitas informações que são para o nosso dia a dia, para a família, para todo mundo ficar sabendo com mais propriedade o que acontece com muitas doenças. Ou saúde também, né? Estamos aqui hoje com a doutora Silvana Poltronieri Lammers, que agradecemos por ter prontamente recebido o nosso convite e aceito. Obrigado por ter nos aceitado. Eu que agradeço especialmente em nome dos voluntários da Associação Brasileira de Alzheimer, poder estar aqui trazendo e contribuindo com o teu público para essas informações importantes acerca da doença. Muito bem. A doutora Silvana me passou aqui o que ela já fez, né? Para resumir, são 20 anos de profissionalismo já, né? Uhum. Como é que chegou nessa profissão? Começou no quê, doutora? Na verdade, eu me graduei em enfermagem há 12 anos atrás. Depois da graduação de enfermagem, eu conheci a tanatologia, através do Dr. Franklin, em São Paulo. Conheci o processo do atendimento aos pacientes em cuidados paliativos, no processo de moribundos, né, sobre a morte, morrer, em especial porque acometia também, né, abrangia também na questão da doença de Alzheimer. E aí eu fiz uma pós-graduação em tanatologia, para poder amparar as famílias que faziam o cuidado desses pacientes em fase terminal, né, em fases mais avançadas de doenças terminais, e aí me apaixonei pela tanatologia. Na tanatologia eu conheci a psicanálise. Aí através da psicanálise também conheci a questão da aprendizagem, enfim, né, e hoje então eu trabalho em consultório com a parte psicanalítica e psicopedagógica, atendendo basicamente a população da terceira idade. A terceira idade está aumentando cada vez mais, ainda bem. E vai ficar cada vez mais, né? Vivemos mais. Isso, precisamos aprender a viver melhor. A viver melhor. E partindo assim hoje a senhora é mais psicopedagoga ou mais psicanalista? Mas os dois. Os dois? Os dois. Mas gosta mais da... A área da psicopedagogia, ela é encantadora, porque a questão da aprendizagem, enfim, né, das possibilidades, eu sempre digo para todos os familiares de pacientes que vêm me procurar, nós sempre temos o que fazer. Né, não dá para deixar para depois, a gente pode achar possibilidades, né, através da psicopedagogia e da questão do estímulo na aprendizagem. Quanto mais tempo a gente tiver um paciente funcional, indo no banheiro, podendo ter, né, as suas capacidades de atividade de vida diária mantidas, melhor. Então, por que não fazer esse investimento nesse cuidado? Né? Então, não devemos nos conformar com o que tenta aí. Não. Nunca. Sempre tem um jeitinho melhor. É nosso, é só nosso, é só do ser humano a capacidade de aprendizagem. Nós nascemos aprendendo e até a morte nós aprendemos. Então nós não podemos nos contentar em não aprender, né? E mesmo dentro de doenças graves, como a doença de Alzheimer, a gente precisa encontrar, né? Quando eu atendo familiares de pacientes de Alzheimer, eu sempre digo, Alzheimer é a doença do amor. Ela vai ativar o que nós temos de melhor e as possibilidades que nós precisamos buscar para fazer atendimento daquele doente. E a senhora tem visto ao longo da sua atividade melhoras na rotina do doente? Então, a Brasa, ela vem justamente com esse tripé de informação, capacitação e amor para poder dar, então, essa assistência aos familiares e que eles busquem, quanto mais informação acerca da doença, melhor a prevenção, né? Mais tempo a gente não perde para a estimulação específica desse doente. Ela tem crescido gigante, é bem proporcional também ao envelhecimento, claro, mas o que a gente tem de dados hoje são 150 milhões de casos no mundo. No mundo. E no Brasil? São 1,5 milhão. E há uma perspectiva gigantesca de aumento até 2050 de até 30 milhões de casos. Isso é um número muito expressivo. Em função do avanço de idade Se vive mais, a possibilidade tem, claro, de desenvolvimento de uma demência e, entre elas, a doença de Alzheimer. E tem idade para começar o Alzheimer? Existe uma idade com mais prevalência, né? Quanto mais idoso, mais a possibilidade de desenvolvimento da doença. Né? Agora, existem fatores de risco. Isso sim é o que a gente precisa difundir. É esses fatores de risco que precisam ser
ser informado para que as pessoas possam se precaver. Mas com relação à idade, assim, para a gente ter uma média, assim, lógico que não é um dado... Não, né? 70, 80 anos, né? A partir dos 80 fica mais, a possibilidade é maior, né? Mas a partir dos 70 já se verifica. Se verifica bastante, né? Tem um Alzheimer precoce, que é mais raro, mas que acontece, né? Que é antes dos 60 anos. E aí depois isso vai aumentando na proporção, numa porcentagem mais ou menos de 20%, 60, 70, 80, vai aumentando. Quanto mais idoso, mais a possibilidade. Nós que temos uma idade avançada, falo por mim, né? Não parece, já te disse. Não parece bem mais, um amigo meu diria, né? Com relação a, assim, a gente se esquece muito, às vezes, de fatos, demora para lembrar o nome das pessoas e tal. Isso não tem nada a ver com o austríaco lá? Então, olha só, é importante a gente entender que nem todo esquecimento é Alzheimer, certo. Mas que o esquecimento faz parte de um sintoma da demência, da doença de Alzheimer em especial. A gente precisa perceber que são coisas mais importantes, como, por exemplo, uma perda de memória grave, né? Então, eu gosto de citar o exemplo de um professor de matemática que dá aula todos os dias, no mesmo horário, a mesma disciplina, esquece o que vai dar ou não aparece na escola, porque esqueceu que tinha aula, acende a luz vermelha. Né? A gente precisa sempre entender que são esquecimentos mais importantes, né? Não é qualquer esquecimento de chave. Agora, esquecer chave todos os dias e nunca lembrar onde ela está, pode se acender. E ele vem acompanhado de um isolamento social, vem acompanhado de... A família relata muito isso, assim. Ele está sempre esquecendo os compromissos, esquece almoço, esquece jantar, faz um isolamento social e associado a isso, uma negação daquele esquecimento. Não é bem assim, eu não esqueço tanto. Negou, já complicou. É um fator sério daí. E com relação ao afastamento social, não tem nada a ver com a depressão. É porta de entrada. É porta de entrada? É porta de entrada. A depressão já é um Esse é um dos também. Fatores de risco. A gente precisa perceber que tem, dentro dos fatores de risco, na questão da obesidade, né, questões importantes como o tabagismo, o alcoolismo, enfim, né, tudo aquilo que faz mal para o coração faz mal para o cérebro também. Então, esses são os fatores de risco. Hipertensão, diabetes, falta de exercício, falta de exercício intelectual. O que muda, assim, algumas pessoas que têm um intelecto muito avançado, né, pessoas que tiveram muito estudo, procuram a associação de dizer, mas isso não funciona muito bem. O que vai mudar é o tempo de funcionalidade daquele indivíduo. Então, não é que estudar muito vá prevenir o processo demencial, mas ajuda num processo de proteção se desenvolver a demência, né? Esses são os estudos mais recentes que nos mostram. Quer dizer que ler já é um bom antídoto. Já é um bom antídoto, né? Um começo. É um começo. Um bom antídoto. E assim, se nós fosse elencar 3 prioridades para evitar o mal de Alzheimer, quais seriam as 3 prioridades? Assim, absolutas? É cuidar de doenças cardiovasculares. Essa é o número 1. O sangue é o combustível junto com o oxigênio. Né? Exatamente. A questão emocional, né? Estresse, ela é muito importante, né? Acompanhado também do tratamento no processo de luto. As pessoas que passam por perdas importantes e que negam essas perdas, a gente precisa olhar para isso, né? Não é um dado estatístico acadêmico, mas a gente vê muito relato de família que traz assim: o pai estava muito bem até que perdeu o emprego de muitos anos. A mãe estava muito bem até que fulana morreu. Então, esse cuidado emocional é muito, muito importante. E junto, claro, com exercícios, né? Isso é o básico também. Viajando agora aqui como um ancião, né? Isso não é uma negação boa para evitar a dor, a perda? Não é uma defesa do ser humano? Tem muitos escritos, na verdade, né, que o Alzheimer ele traz também essa questão de esquecimento, né? Agora, junto com isso, também tem um esquecimento importante das coisas que acontecem boas dentro da família, né? Então, a gente precisa também pensar nisso. Se esqueceu as boas, aí não tem volta. Aí não é negação. Aí não é negação. Né? E, então, a partir dos 70, começa o risco maior, né? Um risco mais sério, né? Digamos assim, né? Mas a gente precisa estar atento a todos os sintomas. Tendo um paciente, tendo um idoso em casa, a gente precisa estar atento, né? Negar esquecimento é uma coisa, é muito sério. O Alzheimer ele tem 3 fases, né? A fase inicial, ela é a fase primordial para os tratamentos darem certo.
Hoje a gente chama muito a classe médica, né? A Brás tem muito esse papel de chamar a classe médica para junto, para que haja realmente o fator da medicação e de todos os outros controles dessa doença, porque nas fases iniciais a possibilidade disso dar certo é muito maior. Então eu consigo manter o paciente durante muito mais tempo funcional. E isso para a família faz toda a diferença. Né? Mas esse funcional, assim, então o Alzheimer não tem cura, pelo que não, você diz? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas ele tem paliativos que melhoram a condição do dia a dia, Exatamente. Né? E esse paliativo, como eu já lhe perguntei anteriormente, é fácil de detectar dependendo do sintoma? Exatamente. Ele precisa, na verdade, ter uma atenção. A família tem que estar atenta aos sintomas para conseguir fazer esse diagnóstico precoce, né? No ano de 2017, nós falamos muito sobre a questão do diagnóstico precoce dentro da associação. Muito. Né, sobre a questão de observar o seu paciente, do seu idoso, observar o seu familiar, né, ficar atento àquilo que é de chamada de esquecimento do envelhecimento e aquilo que é um esquecimento importante, né, não é descontraindo, não é normal botar o bolo embaixo da cama e o pinico na geladeira, né? A gente precisa ter esse entendimento, né? E muitas vezes a família nesse processo de negação é voltar a ser humano. A gente precisa voltar a se olhar, a se entender, a se conhecer, a se falar. A doutora, mais de uma vez, já falou sempre na família, na família. Porque quem está acometido da doença em si, esse não vai, assim, não adianta dizer para ele algumas coisas de que... Na verdade, tem maneiras de dizer. Claro. Né? A gente tem, na verdade, assim, falando em fases mais avançadas depois da doença, né, que são fases que acometem... Vamos supor no começo. No começo, tem formas de ser falado, né? A gente mas teve aí já depoimento... ajuda? Ele se dá conta ou ele não manda mais em si quando chega? Ele ajuda sim. Ajuda? O paciente saber o que está acontecendo com ele, ajuda sim. Ajuda. Né? Mas isso em fases muito iniciais. Muito né? precoce. Depois disso, ele provavelmente vai esquecer o que ele tem também. E assim, o sintoma, porque tem aquele filme de um artista famoso dela também, que ela vai para uma clínica e ele trata ela como se fosse normal e ela se esquece, né? Eu não me lembro, mas é um filme famoso. Aquilo ali é Alzheimer puro. Alzheimer puro. Né? E é uma história bonita de amor aquilo ali, né? Sim. Mas aí ele se dedica para ela em função do tempo. De todo e ele conta, o filme todo ele conta a história para ela, né? Isso. Não sei se tu está falando do Íris, de repente. O nome eu não lembro. Tem vários filmes hoje que falam da doença de Alzheimer em várias situações, né? A institucionalização, por exemplo, é uma coisa que precisa ser discutida, né? Quando eu digo a gente voltar a ser humano, eu falo, na verdade, a gente voltar a conversar sobre as nossas decisões de futuro. Né? Sobre institucionalizar ou não, sobre quem vai me cuidar, quem vai fazer esse papel. Isso é importante discutir. Planejamento estratégico familiar. Isso aí. E está cada dia mais assim mandando para os locais onde as pessoas... Eu até comentei com a Dalva, né? O Recanto dos Borboletas, eu quando estiver ruim assim, que não puder me mandar mais em mim, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Lá tem festa, tem bailinho, tem palestra, né? Tem amizades. Eu acho que é importante nós ressaltarmos que a institucionalização de um doente de Alzheimer ou não, né? De um idoso em si, ela é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, tanto com o idoso, né? Isso é a lei que diz, não é a Silvana que fala aqui no programa, né? Essa decisão ela deve partir do idoso e isso a gente faz para que seja protegido, inclusive, a decisão desse paciente quando não acometido por uma doença. O doente de Alzheimer provavelmente ele vai estar interditado e aí alguém vai responder por ele. Né? Mas essa decisão deveria ter sido discutida antes. O que normalmente em família não, né? não acontece. Né? Então, às vezes o processo de dificuldade da adaptação da família, ela é maior justamente por a falta desse entendimento, né? Das decisões que nós deveríamos ter tomado até em pela algum criação momento. Também, né, doutora? Muito exatamente. bem. Hoje as instituições de longa permanência, exatamente, hoje elas vêm como uma resposta social da nossa demanda, né? Da nossa demanda de trabalho, da nossa demanda de filhos, enfim. Sim. Ela vem como uma resposta. A vida atribulada que todos estão levando. Né? Muito bem. Já passou 14 minutos do nosso bate-papo. Passa rápido. Correndo, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais ensinamentos e conhecimentos da doutora Silvana, que está dando uma palestra para quem está nos acompanhando.
canal 14 da NET, 28 da Sky e da Oi TV pelo satélite. Voltamos em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Olá, amigos da TV Cidade, voltamos com Saúde na TV. Hoje recebendo a doutora Silvana Poltronier-Lammers, especialista em muita coisa, mas hoje está nos brindando com seus conhecimentos com relação principalmente ao Alzheimer, né, doutora? Que estávamos falando anteriormente que fez 100 anos já descoberta. Em 1906, o Dr. Alois Alzheimer fez, então, a defesa do primeiro artigo, onde ele trata uma paciente, né? E faz, então, a descoberta da doença de Alzheimer. Que não é um alemão, é um... Que é austríaco. Austríaco. Por que surgiu esse negócio do alemão? Porque tá perto, né? O pessoal... muito ligado popular. Lá, né? Antes de nós falar um pouco mais da Associação Brasileira, né, do Alzheimer, as fases, assim, do Alzheimer, qual seriam as fases, assim, mais... pontuais, assim? Didaticamente, a doença de Alzheimer ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, então, é uma fase que a gente chama de fase inicial, onde a gente percebe os primeiros esquecimentos, mas ainda há uma funcionalidade, né? O paciente ainda é funcional, né? Se alimenta, interage, tem vida social, e por isso que essa bandeira do precoce é tão levantada, né? Da informação do precoce, né? De decisões que devem ser tomadas nessa fase. Normalmente ela gira em torno de 5 a 6 anos na fase inicial. E os esquecimentos nessa fase, eles são tidos então como esquecimentos de velho, né? Então é uma fase que passa às vezes despercebida. Fazendo um parênteses, o esquecimento de velho é aquele que lembra só das coisas antigas e as novas é mais... A lembrança passada, ela é natural para o ser humano, né? Nós carregamos nas memórias as lembranças boas. Ficou mais tempo né? acumulado. Exatamente. Agora, esse voltar o tempo todo para o passado e esquecer o que se faz agora é que dá, então, a devida importância dentro do processo demencial. Na segunda fase, a gente tem já perdas mais consideráveis, né? Dificuldade de fala, às vezes também interferindo na questão comportamental. Então, a gente tem pacientes que eram muito calmos e ficam agressivos. E aí é que fica difícil de fazer o cuidado se não se tem informação, né? A questão da medicação, não consegue buscar médico, tem dificuldade de interação social, né? A família fica com vergonha, não quer mais jantar fora, almoçar fora. Então, isso também é importante para que tenha essa informação, para que também a sociedade se prepare para receber, né, no dia a dia, né, e não fazer a exclusão desse idoso. E a terceira fase, a gente já fala de uma fase mais terminal, mais grave, né? Daí já tem perdas importantes como alimentação, utilização de fralda, a gente já fala de perdas mais severas, né? Não é uma doença longa. Não se dá conta não, demais. Não se dá conta demais. Daí já é a fase aguda. Exatamente. É uma doença longa, que despende muito dinheiro. Infelizmente, o Brasil não tem um plano de demência. Isso é uma coisa muito séria, né? A gente perde, inclusive, para a Argentina, que tem já hoje um plano de demência. Então, é uma doença que tem um custo alto para o Estado e uma doença que tem um custo alto também para a família. Se não tem um preparo financeiro, isso fica pesado mesmo. Até para conseguir discutir isso, é importante para poder fazer uma prevenção financeira dentro da própria família. É uma doença que envolve uma equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, nutricionista, né? Tem várias alterações durante todo o processo.
A pessoa realmente não tem controle mais da sua vida, né? Exatamente. É Ela passa a ser cuidada, né? São 2 corpos, às vezes, para um cérebro, né? Ela passa a ser cuidada por um familiar. Dá para ser leve esse processo, se houver informação, né? Tem um livro muito legal que é do Quem Eu, né? De uma pessoa que está sempre circulando muito na associação, que é o Fernando Aguzoli, e que eu super indico para quem tem a questão em casa. Ele cuidou da avó e foi muito leve esse processo. É possível. Leve para ele em função do conhecimento. De entendimento e que do ele amor tinha, que ele do dedicou, amor, né? De poder rir das pequenas coisas, não levar tão a sério. Quando tem uma troca de sapato, quando bota a camisa na cabeça, né? A gente tem essa possibilidade de conseguir levar isso mais leve. Fazendo essa brincadeira com o doente, dá para chamar de doente? Do doente. É doença, né? De Alzheimer. É doença, né? Ele interage nessas brincadeiras, assim, ou ele fica brabo? Interage. Quem tiver a oportunidade de ler o livro é maravilhoso e ele fala bem isso mesmo. Nesse processo que eu tive de 20 anos trabalhando em instituição de longa permanência, quando é mais brincado, quando o cuidador está mais preparado para lidar com as perguntas, fica mais fácil, menos constrangedor também. Lida com mais naturalidade. Mais naturalidade, né? exatamente. Sabe que eu sempre relato o caso de uma amiga que tem uma menina com deficiência física, né, que nasceu assim, e me chocou a primeira vez que eu fui conviver com eles lá, porque eles tiravam sarro dela, assim, como se fosse uma pessoa normal, né? E aquilo ali parece que dava força para ela, sabe? E hoje é uma menina que tem as limitações, mas já está plenamente entrosada, assim, de desfilar, inclusive, na cadeira, tudo, né? Mas, então, esse papo reto aí sempre é bom. O que é do outro nos choca muito normalmente, né? Porque a gente está preparado para uma linearidade. Né? Então, quando chega o diferente é que nos choca. Né? E o diferente, às vezes, como no caso da demência, pode ser que seja sempre. Né? Então, aumenta a prevalência. Se eu tinha um vizinho antes com Alzheimer, eu posso ter 10. Né? Nós estamos falando aqui, um de nós pode ser candidato. Eu muito mais pela minha idade avançada. Está mais perto. Doutora, com relação assim, a esse tratamento dessa base toda de apoio, né? Onde é que entra a associação? A associação, você me falou que são 26 anos. 26 anos de Brasil. A Associação Brasileira de Alzheimer, ela foi fundada em São Paulo. Ela tem o enfoque principal, né, o nosso cerne é o atendimento ao familiar. Então, nós trabalhamos, né, de forma voluntária com grupos de apoio. Esses grupos de apoio eles são formados por profissionais capacitados através da própria associação. Nós temos manuais onde a gente prepara esses profissionais que desejam atuar à frente os grupos de apoio, que pode ser tanto informativo quanto emocional, para poder dar esse suporte aos familiares que têm pacientes em casa. Né? Ou instituições de longa permanência que têm um cunho de cuidado a doente de Alzheimer. Então, hoje, assim, a Brasa está dividida em Brasil e nas regionais, né? Hoje, eu sou vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos uma associação forte que trabalha realmente com a questão da informação. No caso, regional do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. A nossa regional fica na capital, certo. E nós temos subregionais. Aqui na Serra, a gente tem em Caxias do Sul, a subregional já com 12 anos, né? À frente, a doutora Fernanda Ortiz e também eu que faço, né, essa coordenação. E nós estamos buscando, né, voluntários, né, da área da psicologia, da medicina, enfim, que queiram abrir grupos de apoio, né, dentro da sua instituição ou dentro de alguma instituição na sua cidade. Na Serra, por exemplo, tem Caxias e onde mais? Bento, no momento, não tem, está desativado, né, mas teve durante muito tempo. Então, hoje, na verdade, a mais próxima a nós é Caxias e Veranópolis. Veranópolis. Pela terra da longevidade. Longevidade. Né? Nós temos lá uma neuropsicóloga à frente e uma geriatra. Quer dizer que, então, as outras cidades, igual a Farroupilha, aqui praticamente não tem. Não tem. E são muito bem-vindas se quiserem ter. E o que precisa para fazer isso? Entrar em contato conosco, né, através de um ofício. Nós vamos deixar o telefone depois a gente deixa o contato ali, né? direitinho. Esse ofício é encaminhado para uma avaliação na regional. É entrado em contato com a pessoa que
deseja coordenar o grupo, é eleito alguém mais próximo para que possa fazer esse treinamento do grupo de apoio, né, e definido se vai ser emocional, se vai ser informativo, se vai ser uma subregional, e aí depois dessa definição começam os grupos e se dá andamento ao trabalho. E uma das principais atividades é divulgar, então... Divulgar palestras, a participação em programas e principalmente o atendimento a essas famílias, né? O voluntário, ele tem que estar sabendo que esse trabalho voluntário é um trabalho muito sério, que despende um tempo da sua semana. Então, é importante ter isso também na frente. Tem que se identificar com o envelhecimento também, né? Então, cada vez mais necessário, e o profissional, no caso, o voluntário, tem que ser uma pessoa qualificada para isso. Preferencialmente, se for um cuidador, por exemplo, é importante ter na sua equipe, né, alguém da área da saúde, porque vai demandar, né? Vai demandar informação também, claro, na questão especializada. Não adianta ser só um voluntário que queira fazer, tem que ter ajuda se tiver bastante pessoas com conhecimento, claro, né? Uma equipe, quanto maior, melhor. Fica um pedido, então, para os farroupilenses aqui que trabalham na área, né? Para procurar a doutora Silvana. Nós vamos deixar o telefone de contato da Abrasa aí, durante toda a entrevista, né? Para fazer esse contato. Doutora, realmente é um assunto assim que daria vários bate-papos, né? Para a gente voltar. Dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. 21 de setembro. Isso. Então a associação fica à disposição também para trazer alguma coisa específica. Não, já fica convidada para voltar aqui no início de setembro, então, para nós dar mais uma reforçada, né? Eu trouxe um presentinho para ti, da associação, né? Bem, uma lembrancinha. A TV agradece aí, para botar no nosso mural lá de... Muito bem. Mas está organizada a associação, então, no Brasil inteiro? Tem site, www.abras.org.br. Vamos colocar ali também. Tem site, tem Facebook, Abras Regional Rio Grande do Sul. Lá tem informações. Uma das coisas que a gente diz assim, as informações... não fake news, né? Verdadeiras, né? Porque tem muita informação que machuca quem cuida, né? Ou que cria uma expectativa que na verdade ainda não existe. Então buscar ali no site da Abras sempre tem coisas certas, né? Coisa oficial. Nós temos nosso diretor científico, que é o Dr. Francisco, que é uma pessoa tem muito conhecimento, que faz postagens dentro do nosso Facebook. A base dele é São Paulo. A base dele é Porto Alegre. Hoje o nosso presidente... Francisco de quê? É Dr. Francisco, não, mas isso é a tribulação. Sim, é bastante, nós somos em 12 na equipe, né? Regional Rio Grande do Sul. Na Regional Rio Grande do Sul. 12. E em São Paulo, o Dr. Rodrigo Schuz, então, é o nosso presidente, que também é neurologista e trabalha na questão da doença. E em Porto Alegre, então, tem... ele posta na Abras Nacional. No Face da Abras Nacional ou da Regional. Pode seguir uma das duas ali que está... Para nós divulgar o melhor é o site ou o Face? O Face é o hoje é onde todo mundo vai dar a sua tá quentinho lá, é isso aí. E ali também tem informações quanto aos grupos mais próximos, né? Então, todas as sub-regionais publicam ali as suas atividades. Certo, muito bem. Muito bem. Vamos, doutora, agradecer mais uma vez a sua visita conosco aqui. Fica pré-convidada já para início de setembro, né? Já tem o nosso contato, é só nós marcar uma nova data e vamos passar para os nossos telespectadores mais informações pessoais. Me deixo com as palavras finais. Chamando então, né, aqueles voluntários que desejam trabalhar junto à associação, é sempre muito gratificante, é um trabalho sério, um trabalho digno, voluntário, mas que sempre tem um retorno muito bom, e também convidar então aos eventos da associação, né? A Abras está sempre divulgando ali no Face, a gente faz grupos de apoio, além dos grupos palestras, né? Quem gostar da temática pode vir. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Obrigado. Bem, voltamos com mais Saúde na TV em breve.